Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Mecânica dos Sólidos 3. Aqui vamos indo para o nosso segundo bimestre, tá? E agora esquecemos um pouco a parte do estudo do movimento, né? Ou seja, da velocidade, da aceleração e do deslocamento. E vamos focar na parte do que causa esse movimento, esse deslocamento, essa aceleração, que são as forças, tá? Aqui essa parte ela pode ser denominada tanto dinâmica como cinética, tá? Então, a princípio, pessoal, na aula de hoje nós vamos revisar o que vocês viram lá em cinemática e dinâmica, que é a dinâmica de partículas, para depois a gente se aprofundar mais, tá bom? Bom, pessoal, então o estudo da dinâmica basicamente é estudar o que causa o movimento, né, do sistema, tá? Basicamente consiste nisso, tá? Para isso a gente tem que relembrar algumas coisas, né? Principalmente que forças são vetores, tá? Então a força ela vai, além dela ter uma intensidade, ela vai depender do sentido e da direção que ela está sendo aplicada para a gente saber o que ela vai ocasionar, tá? Então a gente fala, né? Depois a gente vai ver as leis de Newton que a direção da força resultante proporciona uma aceleração naquela direção, tá bom? Bom, pessoal, para isso vamos relembrar rapidamente, vou passar bem por cima disso aqui porque a gente já viu, tá? Mas para a gente estudar as forças, a gente precisa retomar, né, as leis de Newton que nos fundamentam, né, nisso, tá? Então a primeira lei de Newton é a lei da inércia, tá? Então é o quê? Que o corpo permanece em repouso ou permanece em movimento com velocidade constante se eu não tenho nenhuma força externa, tá? Então o que vai proporcionar a variação da velocidade e tirar o corpo do repouso é a força, tá? E a força ocasiona uma aceleração. Então, basicamente, daqui nós podemos extrair que a força resultante, a direção da força resultante proporcionará uma aceleração naquela direção, tá? A segunda lei de Newton, denominada também de segunda da lei da força resultante, tá? O que vocês veem na escola, na verdade, é uma aproximação, tá? Que eu já comentei isso aqui com vocês lá na disciplina de cinemática e dinâmica, mas basicamente a segunda lei de Newton ela nos diz, né, que o somatório de forças, né, vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Na verdade, isso é uma aproximação, né, para o caso no qual a massa ela é constante, tá? Então, quando a massa é constante, nós podemos aplicar a lei da força resultante, tá? Lembrando que a força e a aceleração são vetores. Então, o que é comum? A gente analisar as forças em uma direção específica e verificar a aceleração do corpo nessa direção específica, tá? E por último, e não menos importante, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá? Então toda ação, ela promove uma reação oposta, né, no sentido oposto e de igual intensidade, tá? Então aí a gente tem a figura aí bem clara que a bolinha, ela ocasiona uma força na parede, só que a bolinha, como ela não entra na parede, a parede o que promove uma reação, né, de igual tamanho, né, de igual intensidade, só que no sentido oposto, tá? Bom, pessoal, voltando naquela parte da segunda lei de Newton, depois que a gente falar de força, a gente vai inclusive estudar a quantidade de movimento, né? Mas basicamente, a segunda lei de Newton original, né, verdadeira, ela nos diz que o somatório de forças ele é igual ao quê? A taxa de variação de momento linear, tá? O momento linear, pessoal, é o produto da massa vezes a velocidade, tá? E por que é uma taxa? Porque analisa-se o que está acontecendo com esse produto da massa vezes a velocidade em relação ao tempo, tá? Então, isso sim é a segunda lei de Newton. Se nós conseguirmos, né, nós termos um sistema em que a massa é constante, a massa ela sai da derivada e aí nós temos a derivada da velocidade, a taxa da velocidade, que é a aceleração, tá? Então, isso também é importante, porque às vezes é um erro conceitual aí dos alunos, tá?
Bom, pessoal, então a segunda lei de Newton, ela nos dá, né, quando a massa é constante, que a somatória de força é igual a massa vezes aceleração. Como a força é um vetor e a aceleração é um vetor, é comum nós analisarmos a somatória de forças em cada uma das direções, tá? Não necessariamente, né, somente em coordenadas cartesianas, porque nós vimos que as coordenadas cartesianas elas são vantajosas para algumas situações, mas nem tanto para outras, tá bom? Então, pessoal, aqui, né, quando eu aplico a segunda lei de Newton, nós temos que somatória de força em x é igual a massa vezes aceleração de x, e assim consequentemente, tá? Bom, pessoal, lembrando que esse termo aqui da aceleração da direita, nós já vimos como nós podemos calcular, tá? Tanto em termos pontuais, que a gente viu lá nas coordenadas cartesianas, normal, tangencial e polares, assim como em termos de corpos rígidos, que até eu coloquei a expressão aqui embaixo. Então, veja que a aceleração aqui, pessoal, não é que a gente não vai se preocupar, mas eu estou aqui pensando que vocês já sabem disso. Então, é como se vocês tivessem já essa variável. O que nos vai importar é o quê? Esse cara aqui da esquerda, tá bom? Que são as forças, tá? Em coordenada normal tangencial, é isso aqui que ocorre, tá, pessoal? Lembrando lá, para quem não se recorda, que a aceleração tangencial lá é aquela αr, e a aceleração normal é menos ômega ao quadrado e, tá? Para quem não se recorda, é isso aí, tá? E também nós temos em coordenadas polares, tá? Aí aqui é um pouquinho mais chato, né? Porque nós podemos ter aquelas acelerações um pouquinho mais complicadas de achar, tá? Vou aqui um pouco para frente só para vocês relembrarem, tá? Ó. Mas, ó, aqui é a aceleração radial, ó. Veja que nós temos a aceleração, essa aqui é a mesma coisa que menos ômega ao quadrado r, tá? Mas também o que? Esse corpo ele pode ter uma aceleração, essa aqui é a aceleração relativa, tá? Se vocês lembrarem lá da parte de corpo rígido, esse cara é aceleração relativa, é quando o corpo está deslizando em relação ao referencial, tá? Aqui nós temos o αr, tá? E aqui, ó, esse cara aqui é a aceleração de Coriolis, tá? Então veja que quando eu tenho velocidade relativa, que é o r ponto, né? Nós temos a aceleração de Coriolis, e isso ocorre quando nós temos aquele deslizamento que eu comentei nas aulas anteriores, ok? Bom, pessoal, então, feito isso, nós temos que lembrar os tipos de força e a direção, tá? Então, nós temos a força gravitacional, que é o peso, que vai estar sempre direcionado para baixo, tá? Sempre. A força normal, que ela é perpendicular ao apoio. Então, a gente sempre vai pegar o apoio, né? O ponto em que o meu sistema está apoiado, e a normal vai ser perpendicular a ela. Então, veja que como aqui ele está apoiado na vertical, a normal está na horizontal. E como aqui está inclinado, né, a normal vai ser perpendicular a essa inclinação aqui, ó, como eu desenhei aqui para vocês, tá bom? Nós temos também a força de atrito, tá? Que ela vai ser sempre contrária ao sentido do movimento, como vocês se recordam. E essa força de atrito, ela é estimada pelo coeficiente de atrito vezes a normal, tá? Lembrando que nós podemos ter, para quem não se recorda, o atrito seco, ou atrito seco não, o atrito estático e dinâmico, tá? O estático é quando o atrito ele faz com que o nosso sistema ele não se mexa, então por mais que você force, o sistema continua parado devido ao atrito. E o dinâmico é quando o meu sistema ele está se movendo, mas você tem você tem o exercício, né, do atrito, né? Pense nisso como no caso, por exemplo, que você vai empurrar uma caixa, tá? Enquanto você empurra a caixa e a caixa não movimenta, nós temos o atrito estático.
Quando você empurra a caixa e a caixa passa a se movimentar, nós ainda vamos ter a presença do atrito, mas aí é o atrito dinâmico, tá? Bom, nós temos também a força elástica ou força de mola, né? Que pode ser em alguns casos falado, mas o termo correto é elástica, que é o que? Ela é dada pela constante de rigidez da mola vezes o tanto que a mola se deformou. Pode ser tanto estendendo ou comprimindo, tá? E a direção vai ser sempre o quê? Contrária para onde a mola está se movimentando, ok? E a força de tração e compressão, que ela vai estar o que? Exatamente na direção da corda do sistema que está tracionando ou comprimindo, tá? Para isso, pessoal, a gente sempre parte do que? Do diagrama de corpo livre. Para quem não se recorda ali, deve ter visto isso com outros professores. Nós vimos lá também em cinemática e dinâmica. Os diagramas de corpo livre basicamente consistem nas forças ali presentes no nosso sistema, tá? Então você desenha as forças presentes para ficar mais claro de como você pode juntá-las, tá? E você pode fazer isso e o que você no que você vai desenhar tanto faz, tá? Você pode analisar o sistema como um todo, né? Ou você pode analisar individualmente, né? Cada um dos sistemas, tá? Veja que você decide, tá bom? Bom, pessoal, feito isso, essa é a teoria que nós vimos. Para encerrar rapidinho aqui esse primeiro vídeo aqui que eu tenho para vocês, vamos fazer um exercício aqui rapidinho no slide, tá? Então, pessoal, nós temos uma caixa de 50 quilos, ela repousa sobre uma superfície horizontal, no qual o coeficiente de atrito cinético é 0,3, tá? Se a caixa está sujeita a uma força de tração de 400 N, desculpa, pessoal, como mostrado na figura aí, determine a velocidade da caixa em 3 segundos partindo do repouso, tá? Então, pessoal, é como se eu tivesse um motor que ele estivesse puxando a caixa com essa força constante, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é selecionar um sistema de coordenadas adequado e desenhar o diagrama de corpo livre, tá? Nesse caso aqui, ó, eu escrevi aqui em cima, ó, eixo de coordenadas cartesianas, tá? Quando não tem nada girando, pessoal, normalmente o eixo de coordenada cartesiana é o mais viável para a gente utilizar, tá? E veja que adota-se o x para a direita como positivo e y para a direita para cima como positivo, tá? O que nós vamos ter aqui na caixa? Nós vamos ter o peso da caixa para baixo, nós vamos ter a normal para cima, né? Porque a caixa está apoiada no chão, então o normal está para cima. Nós temos também o que? A força de atrito, que como a caixa está indo para a direita, ela estaria para a esquerda. E nós temos também o que? A força que está puxando a caixa, né? A um ângulo de 30 graus. Ok? Então, fez isso, pessoal, já tem muito mais que meio caminho andado, tá? O que seria a próxima etapa? Aplicar o somatório de forças, ok? Começando aqui por y, pessoal, e considerando para cima positivo, o que nós iremos ter? Para cima nós temos a normal, ó, que está aqui embaixo. Deixa eu trocar até a cor aqui. Nós temos o peso que está para baixo, né? Ó, por isso que ele é negativo. E nós temos a parcela dessa força, ó, que ela pode ser dividida em uma força em x e uma força em y. Como está puxando nesse sentido, a força em y é o que? Positivo, tá? E vai ser o que? 400 vezes o 130, que é o oposto, tá? Resolvendo isso aqui, pessoal, nós conseguimos obter a força normal, tá? Um ponto importante que eu esqueci de comentar, pessoal. Aqui adota-se, pessoal, nós estamos adotando que a caixa ela só está executando o movimento na horizontal, tá? Aqui na vertical ela está parada. Por isso que a minha aceleração em y é 0. Porque ela não está subindo, a caixa não está subindo, não está descendo. Ela só desloca
na horizontal, tá? Então, como é em y, a aceleração em y é 0, tá bom? Isso é um ponto importante. Feito isso, pessoal, nós fazemos somatório de forças na outra direção, que é em x, tá? Então, ó, considerando positivo para a direita, o que nós vamos ter? Nós temos a força de atrito, que é contrária, e nós temos a componente da força aqui em x, que é o quê? A força vezes o cosseno, tá? E agora, esse termo aqui da direita é nulo? Não, não é nulo porque a caixa ela está se movimentando, tá? Então tem o quê? Massa vezes aceleração, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, se nós lembrarmos, a força de atrito é μ vezes a normal. A normal nós obtemos ali do slide anterior, deu 290,5. E aí nós conseguimos obter e isolar a aceleração em x, tá? Pega esses caras aqui e divide pela massa, tá? Obtendo um valor de 5,185 metros por segundo ao quadrado, tá? Por que a aceleração é importante, pessoal? Porque ele quer saber a velocidade da caixa 3 segundos depois, tá? Então, quem vai estar proporcionando o aumento da velocidade? A aceleração. Qual a aceleração? A aceleração de x que a gente acabou de obter, tá? Se a gente analisar aqui, pessoal, todos os termos, ó, força de atrito é μ vezes a normal, coeficiente de atrito é o mesmo, né? Não estou mudando ali o material ali que a caixa está passando por cima. Normal também é a mesma, porque ela depende do peso, o peso da caixa é igual, tá? E a força, pessoal, não foi falado que ela era constante, assim como o ângulo. Então, todos os termos aqui são constantes. Consequentemente, essa aceleração ela não vai variar com o tempo. Ela vai ser sempre essa aqui. E aí nós temos o que? Um movimento uniformemente variado. Ou seja, um movimento no qual a aceleração ela é constante. Era isso quando a gente tinha lá os projéteis e a gente analisava os projéteis na direção y por causa da gravidade, tá? Aí, pessoal, para achar a velocidade basta aplicar uma daquelas equaçõezinhas, né? Ó, tinha aquela do deslocamento, né? Ó, que é AT ao quadrado sobre 2. Tinha a da velocidade, que dependia do tempo, e tinha também o que? O Torricelli, tá? Nesse caso, pessoal, nos foi dado o tempo, tá? E a gente quer saber a velocidade. Então, é mais interessante nós utilizarmos a segunda equação, tá? Aplicando a segunda equação e assumindo que a caixa ela sai do repouso, ela estava parada, né? Então aqui é zero. Nós temos uma velocidade de 15,6 metros por segundo, ok? Então, pessoal, veja que é tranquilo, tá? O único porém é que depende dos conceitos que nós já vimos, tá? Então, quem está tendo problema com os conceitos que nós já vimos, dá uma revisada, tira suas dúvidas comigo ou com o monitor, tá? Porque senão agora só vai carregar, tá? Só vai ficar mais complexo, tá? Mas é um exercício simples. Bom, pessoal, exercício 2. Um anel liso de 2 kg está ligado a uma mola de rigidez 3 N por metro e comprimento não deformado de 0,75. O que significa isso? Significa que naturalmente, ou seja, 0,75 aqui, igual está mostrado, a mola não está nem comprimida e nem estendida. Então, não tem força de mola. Então, o que acontece? Solta o anel. Então, aqui em A o anel é solto. E ele quer saber qual que vai ser a aceleração e a força normal da barra sobre o anel no instante de 1 metro. Tá? Então, quando o anel cair aqui para 1 metro, qual que vai ser a força da mola? Ó, e a normal, tá?
Ah, professor, por que você desenhou a normal para esse lado aí? Bom, pessoal, a mola ela não vai estar puxando para a direita, então o anel ele vai estar encostando, né? Para o quê? Vai estar encostando à direita. Então aí vai ter o quê? A normal ela perpendicular onde está encostando. Então ela vai ser para onde? Para a esquerda. Beleza? Tá? Bom, feito isso, o que nós fazemos? Selecionamos o eixo de coordenadas, tá? Veja que aqui foi adotado ó, esse eixo de coordenadas, ó, o y para baixo agora é positivo, tá? Não teria problema em inverter? Não teria, pessoal, tá? Só tomar cuidado depois com o somatório de forças, tá? Ok? Então, ó, vamos lá. Então, ó, o DCL, o diagrama de corpo livre, é esse aqui, pessoal. Veja que a normal está para a esquerda. Nós temos a força da mola, que é esse Fs aqui. E para baixo nós temos o que? O peso, tá? Ó, que é massa vezes a gravidade, tá? Pessoal, para eu fazer o somatório de forças, eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. Vocês não concordam? Como que eu encontro esse ângulo aqui, pessoal? Por meio desse triângulo, né, pessoal? Ó, ou pelo esse triângulo aqui do lado, ó. Né? Acho que ele adotou por esse triângulo aqui, ó, que ele quer saber esse ângulo. Pô, pessoal, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que a gente tem essa distância, que é 0,75, e nós temos o que? A altura, que ele falou que é 1 lá no enunciado. Então, ó, veja, eu tenho o que? Os dois catetos do triângulo. Então, eu consigo achar o θ. Basta eu fazer o quê? Tangente θ é cateto oposto pela adjacente. O oposto é o y, que vale 1, e o adjacente 0,75. Então, veja que aqui eu vou ter o quê? Um ângulo de 53,1 graus, tá? Além disso, pessoal, eu preciso saber quanto que a mola deformou para saber o quê? A força da mola, vocês concordam? Né? Não tem como eu saber. Porque a força da mola era o quê? É o K vezes o quê? O tanto que deformou, que ele está chamando aqui de S. Tá bom? Como eu faço isso? Bom, pessoal, basta eu achar o quê? Esse comprimento aqui, ó, total. Vou chamar de S, não, chamar de A. Então, ó, vou achar esse comprimento. Como eu faço isso? Pitágoras. Né? A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 0,75 ao quadrado. Então, meu A vai ser o quê? Raiz de 1 ao quadrado mais 0,75 ao quadrado. Vou calcular aqui rapidinho para a gente, pessoal. Isso aqui, ó, vai dar 1,25. Então, ó, esse tamanho aqui, 1,25, significa que a mola deformou em 25? Não, né, pessoal? Porque o tamanho original dela é 0,75. Então, se ela estava com 0,75 e passou para 1,25, quanto que ela deformou? Basta eu pegar isso aqui e tirar o 0,75. Então, ela deformou o quê? Meio metro. Beleza? Feito isso, pessoal, aí tá moleza, tá? Aí, ó, nós sabemos a força da mola já, que é o Kx, o que é 3 vezes 0,5. E nós sabemos o que também? O ângulo, para decompor aqui, que é 53,1 graus, tá? Bom, em x, pessoal, nós temos alguma aceleração? Não, né, pessoal? Por quê? O anel, ele não vai se deslocar. Tem um guia no anel. Ele não pode se mover na direção horizontal, apenas na vertical. Então, a aceleração em x é zero, é nula. Tá? Feito isso, então, ó, menos a normal, porque está aonde? Para a esquerda, e a gente está considerando positivo para a direita, é igual ao quê? O Fs, ó, a parte do Fs em x, que é o Fs cosseno de θ. Feito isso, nós podemos calcular normal, que dá 0,9. Basta isolar aí, tá? Daí, pessoal, eu faço somatório de forças em y.
Agora eu tenho a aceleração, porque o anel está caindo, tá? E ficaria o quê? O que nós temos, ó? A gente adotou para baixo positivo, então o somatório de força aqui para baixo positivo. Nós temos o peso que está para baixo e o Fs o que? Ele está para cima, está no sentido oposto, né? A parte do Fs aqui em y. Então ela é negativa e aí a gente decompõe que vira Fs seno de θ. Feito isso, pessoal, nós isolamos a aceleração chegando num valor de 9,21 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí vocês poderiam perguntar, professor, essa aceleração é constante? No caso anterior era, né, pessoal? Aqui, ó, se a gente olhar a expressão da aceleração, ó, nós temos dois parâmetros que vão variar com o tempo. O θ, né? Por quê? Porque a mola ela vai variando, então o ângulo ele vai, né, aumentando ou diminuindo, ó. Aqui eu desenhei, né, ó. Aqui estaria a mola, ó, em vários instantes de tempo diferentes. Veja que, ó, esse ângulo aqui ele variaria, né, ó, ele vai ficando pequeno, né? Então, tanto o θ como o Fs variam. Então essa aceleração aqui, pessoal, ela não seria constante, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu farei alguns exercícios aqui com vocês para a gente entender um pouco mais das outras coordenadas, porque a gente só viu o exemplo de coordenadas cartesianas. Então, obrigado e até a próxima.